Pessoal, na aula de hoje vamos falar um pouco de sementes florestais. Então, a visão das sementes para a área florestal, o que eu quero que vocês saibam, é basicamente a tecnologia de produção de semente. Então, coleta, beneficiamento e produção de sementes florestais. Aqui, algumas espécies nativas, né? Então, a uvaia, o cedro, mangaba, piqui, é só exemplo. Para a agricultura, então, a ideia principal é a produção de alimentos. Então, sementes visando produção de alimentos, tem toda a tecnologia, utiliza-se sementes que não têm dormência, então você vai levar para campo, a semente vai ter uma alta taxa de germinação. Então você precisa de condições adequadas para essa nova planta. Para a espécie florestal, muitas vezes elas têm dormência, espécies que são recalcitrantes, depois eu vou comentar um pouco sobre isso, e é um pouco diferente. Então, e além disso tem a importância ecológica da semente, pensando na área florestal, que é um mecanismo de dispersão da espécie. Então, com a função de perpetuação e disseminação dessa espécie. Para isso, muitas vezes tem dormência, por exemplo, que ajuda nessa distribuição da espécie no tempo, evita predadores, ajuda a conquistar novas áreas. Além disso, por exemplo, o araticum. O araticum, ele dispersa fevereiro, março. Se ele germinasse logo depois que dispersava, ia ser complicado. Por quê? Porque logo vem seca. E a plântula iria morrer. Então, não seria possível. Então, ele tem um embrião, uma dormência fisiológica, um embrião imaturo. Esse embrião imaturo ele vai se tornando um embrião maduro até o final do ano, quando começam as chuvas. E aí, sempre a estratégia germinar em condições mais favoráveis. Então, tem uma evolução para isso. E além disso, as espécies investem em diferentes formas de dispersão. O que é isso? Formas que as sementes são distribuídas no espaço, né? Temos a dispersão abiótica, então água, vento, gravidade, balística. Então, hidrocoria, anemocoria, barocoria, autocoria, utilizando sementes, alas, plumas, simplesmente a pressão da planta se abrindo. E a biótica, que em geral são animais. Então, mecanismos geralmente tem, que é um exemplo, a zoocoria, que sempre tem, em geral, mecanismos de atração. Então, seja uma polpa carnosa, atrativos químicos, cores, que vão atrair o animal para consumir aquela semente, consumir aquele fruto e dispersar a semente. Que exemplos? Então, morcego, mamíferos, peixe, formiga, lagarto, pássaros. E a anemocoria, então a planta tem alas, asas. Autocoria, o fruto simplesmente cai. Autocoria, o fruto explode, né, e manda longe. E barocoria, o fruto simplesmente cai. Em geral, isso pode ter uma dispersão secundária. Ele cai e depois uma dispersão secundária por mamíferos. Então, é isso aqui. Agora vamos falar de regeneração natural um pouquinho. Então, um mecanismo da dispersão, ela no chão da floresta vai formar o banco de plântulas e o banco de sementes. O banco de plântulas, ele em geral é formado por espécies que não apresentam dormência. Então, em geral, são espécies tidas como secundárias ou tolerantes à sombra.
Então essas espécies secundárias elas têm uma tolerância à sombra. Então elas vão cair no chão da floresta e vão formar um banco de plântulas. Já o banco de sementes, em geral, é de sementes dormentes, sementes pioneiras que precisam de um estímulo de sol, por exemplo. E a predação, doenças e tudo mais vai reduzir poder germinativo com o tempo e perda desse poder germinativo. Então aqui um exemplo, banco de plântulas. As plântulas, a semente cai, já germina, e banco de sementes, as sementes vão cair e germinar em outro momento com melhor possibilidades, né? As sementes, então, elas têm essa função de perpetuação e disseminação dessas espécies. Lembrando que precisa de condições favoráveis para que essa plântula se estabeleça. Então, a plântula ela é um indivíduo muito sensível a condições climáticas. Então, isso vocês veem com soja, por exemplo. A soja tem um veranico, perde-se o plantio de soja ou parte dele por causa disso. Então, a ideia de se fazer mudas ao invés de utilizar sementes é para ganhar esse start inicial, né, da semente nessa fase inicial. As sementes florestais, então, elas têm uma variedade de formas, tamanho, percentual de germinação, tipo de dormência muito grande. Isso inviabiliza um pouco, por exemplo, o plantio mecanizado. Então, se eu vou fazer um plantio mecanizado, em recuperação de áreas degradadas, eu tenho que fazer um plantio composto por diversas espécies. Então, eu tenho que ter uma variedade muito grande de espécies, simulando uma floresta nativa. E isso fica difícil colocar no plantador. Existem técnicas, por exemplo, de pelletização de sementes, onde eu consigo aí sim fazer um plantio em linha, por exemplo, de espécies pioneiras e espécies secundárias. Depois, quando falar de recuperação de áreas degradadas, eu falo melhor disso. Pessoal, então a formação e desenvolvimento de sementes, só relembrando, então, as angiospermas têm núcleo reprodutivo 2N, do grão de pólen mais osfera, e núcleo reprodutivo mais núcleos polares, o endosperma, então o óvulo 2N e o endosperma 3N. Temos, então, tegumento, os cotilédones, a região micropilar, né, onde vai surgir radícula, o embrião e o endosperma. Ou, aqui, cotilédones, tegumento, radícula, hipocótilo, o embrião como um todo. O desenvolvimento do zigoto, então, forma o embrião, o do endosperma, o endosperma, resultado daquela tripla fecundação. O tegumento do desenvolvimento dos integumentos do ovário e o ovário, o fruto verdadeiro. Exemplos de fruto, né? O fruto normal é o ovário maduro de uma flor incluindo uma ou mais sementes. Pericarpo, parede do fruto composta por 3 camadas, o epi, o meso e o endocarpo. E o mais importante aqui para a gente, classificação de frutos. Frutos carnosos, onde o pericarpo é suculento, e frutos secos. Isso é importante porque para técnicas de coleta e beneficiamento de sementes. Então aqui o meso, o endo e o epicarpo. Tipos de fruto. Só uma divisão, né? Então, o mais importante, frutos carnosos, deiscentes e indeiscentes, e frutos secos deiscentes e indeiscentes. O que seria deiscente? São frutos onde a semente se destaca do fruto
na dispersão. E o indehiscente é onde as sementes se mantêm no fruto. Exemplos de tipos de fruto, né? Eu não vou comentar isso. Diásporo é a unidade de dispersão dessa semente. Sâmara, drupa e etc. Seguindo agora, falar um pouco dos aspectos legais dessas sementes e mudas de espécies florestais. Hoje tem uma regulamentação desse setor, uma certificação. Existe o Renasem, onde você tem o Registro Nacional de Cultivares, você registra como produtor, coletor de semente, como produtor de muda. Então, registro de cultivares, produção de sementes e mudas, certificação de sementes e mudas, analista de semente, comercialização de semente e por aí vai. Então, você cria um registro, uma certificação e o papel do coletor de semente. Então, você cria uma classe, né? Então, cria a categoria de produção de sementes e mudas, que pode ser identificada, selecionada, qualificada e testada, depois a gente vai ver um pouco melhor. Gera a necessidade da identificação de origem de sementes. Isso é importante por quê, pessoal? Quando você vai produzir eucalipto, por exemplo, as principais formas, clonal e seminal. Se eu tenho um eucalipto de semente coletada aleatório, a chance dela não ser uma semente tão boa quanto um clone é grande. Porém, se eu tenho uma semente que passou por um processo de melhoramento, uma semente melhorada, geração F1, 2, 3, 4, etc., eu tenho um material genético superior, tão bom ou melhor do que um clone. Então, isso é interessante de se pensar. Cria-se as redes de sementes certificadoras que vendem, comercializam semente, registro de espécies, então, no Registro Nacional de Cultivares. Então, essas espécies são colocadas ali, as cultivares, né? E permite, então, essas redes de produção. Temos o papel do colhedor. Então, o colhedor de sementes, ele é uma pessoa com capacitação e treinamento pessoal para colher sementes, porque as sementes florestais elas têm a característica de estar, em geral, no alto. Então, você tem que ter um treinamento muito grande em arborismo, né, em rapel e etc. Então, cria a figura do produtor de sementes e mudas florestais, que tem o registro no Renasem. E isso, pessoal, você aqui mostrando uma marcação de matriz. Então, eu posso ter e marcar matrizes e ter matrizes marcadas para que eu volte na região e saiba quando coletar essas sementes, etc. Exemplo de lugares que vendem mudas, né? Então, site do IPEF, Rede Semente Cerrado, Rede Semente Xingu, Sementes Caiçara. Eu vou tentar dar uma entrada aqui no site para vocês verem. Aqui, pessoal, então, o site do IPEF, sementes, eucaliptos e pinos. Então, a gente tem diferentes espécies de eucalipto. Área de produção de sementes. Camaldulense, Teodora, Clesiana, Grandes. Os híbridos. E aqui, já com melhoramento, por exemplo, esse Grandes com camaldulenses, geração F3.
Quantidade de semente por quilo, 80 mil sementes, R$ 1.500 o quilo da semente. Outros eucaliptos, suas gerações, os lugares onde são comercializados, onde eles pegam, e o pinus teda. Aqui eles têm semente de nativas também. Angico e outras espécies. Então, espécies nativas da Mata Atlântica e seus preços. Então, tudo da matriz, né? Sementes peletizadas também, que facilitam o plantio. Preço por 1.000 sementes, R$ 21,00, eucalipto urofila, por exemplo. Sementes peletizadas facilitam o processo de plantio. Então eu consigo plantar mais facilmente. Rede de semente Xingu. Tem muitas sementes nativas, então as sementes que eles têm, o preço por quilo. Isso aqui, pessoal, é um projeto que envolve, no Mato Grosso, os produtores do Xingu. Então eles coletam sementes, essa rede utiliza os produtores. A rede de semente Cerrado faz a mesma coisa na região de Cavalcante ali, né? Eu quero mostrar para vocês o preço do Baru. Então, já foi mais caro, mas R$117 o quilo da semente do Baru. É isso para a produção de semente. Se vocês forem Baru no mercado, comprar, com certeza é mais que isso. Então, a produção do Baru comercial é interessante. Um fruto do cerrado que tem um potencial muito grande alimentar. Então, aqui preço de semente, produzir sementes, coletar sementes para venda também é um potencial muito grande para viveristas, né, para recuperação de áreas degradadas. Bom, então as sementes caiçara é mais sementes de cedro australiano, eu acho, uma coisa assim, eucalipto. E semente cerrado tem a mesma do semente Xingu. Aqui eu tinha colocado uma lista. Eu entrei porque via celular tem essa vantagem, né? Bom, em relação a sementes, então, e sementes florestais, é muito necessário tecnologias de análise das sementes. Não tem muita coisa. Elas são utilizadas em recuperação de áreas degradadas, conservação de recursos genéticos e produção. Porém, essa parte tecnológica ela tem muito a caminhar. Pensando nessa parte de produção de semente, então, como obter semente para um viveiro? Ou eu compro naqueles valores, faço um tratamento pré-germinativo para ver o potencial germinativo e faço semeadura. Por quê? Isso é uma coisa interessante, pessoal. É muito interessante saber, por exemplo, se a semente é ortodoxa ou recalcitrante ao comprar. Se eu compro, e tem, se você olhar naquele site de semente do Xingu lá, vai ter semente de planta recalcitrante. O que vai acontecer quando eu compro uma semente recalcitrante? Ela vai viajar, ela vai vir dessecada e o poder germinativo dela é baixíssimo. Então, falar a semente estava ruim. Não é que a semente estava ruim. É que você comprou uma semente que não tolera dessecação e ela foi dessecada. Então, os próprios produtores da semente não souberam fazer, né? E depois a gente vai discutir um pouco sobre essa parte tecnológica, né? Como agir. E outro ponto, então, seria coletar essa semente, estabelecendo a população, selecionando matrizes, entendendo o período de produção dessas sementes. Então, quando eu coleto semente, eu vou marcar essas matrizes, vou na literatura, faço todo um cronograma. Para quê?
para quando eu for a campo, eu criar rotas de coleta de semente para não perder dinheiro, né? Gasolina hoje em dia não está barato. Faço a coleta da semente, beneficiamento de secagem e o armazenamento, para depois, antes de plantar, fazer o teste pregerminativo e fazer a semeadura. Então essas são as etapas necessárias para a coleta, né? E aí fica a pergunta: onde colher? Como colher? De quantas matrizes colher? Isso aqui é muito importante, por exemplo, se for pensar que é para produção ou para proteção. Por quê? A produção, eu escolho alguns indivíduos que têm um maior potencial. Então eu vou escolher aqueles indivíduos bonitos, que o fuste me agrada, que tem uma quantidade de produto, seja ele madeira ou óleo, etc., que vai me suprir. Para proteção, não. Para proteção eu quero variabilidade genética. Então eu quero uma quantidade grande de indivíduos distantes uns dos outros para ter uma variabilidade genética maior. Então, como garantir essa quantidade, essa qualidade genética das sementes? E temos dados sobre espécies florestais que permitem esse padrão. Por quê? Quando eu falei em coletar a uma distância, essa distância em geral ela é estipulada por 100 metros. Então eu vou coletar uma planta da outra a mais ou menos 100 metros. Mas por quê? Porque estima-se que o polinizador vai no máximo a 100 metros para poder polinizar outra árvore e a chance de ter meios irmãos é menor. Porém, se for uma árvore polinizada por morcego, então, ou por um outro animal que vá mais longe, então essa distância pode ser pouco. Bom, onde colher é caracterizado no Renascem diferentes áreas. A área de coleta de semente, então eu vou coletar essa semente in natura praticamente. Tem a área natural de coleta de semente, então eu vou na mata. Área natural com matrizes marcadas, então eu vou definir as matrizes, eu não vou simplesmente aleatório coletar semente. Uma área alterada, que é basicamente uma área de cidade, por exemplo, que tem a semente, mas já teve uma alteração, e com sementes marcadas. E a área de coleta de semente com matrizes já selecionadas. Então tem uma área específica que já tem a seleção de matrizes. Então, área de coleta de semente. Área de produção de semente. Então eu tenho uma área de produção de semente, por exemplo, de semente de soja. Então eu tenho uma área onde eu vou especificamente produzir semente. Para espécies florestais isso já não se emprega tanto. Pomar de semente. Então, pomar de semente por muda. Então, tenho árvores que vão produzir semente, onde eu cheguei com uma muda, onde eu cheguei com diferentes clones. Então, já tenho um clone de um indivíduo melhorado e vou colocar ali para cruzar. Tenho, hoje em dia, isso é muito interessante, que é o pomar clonal para sementes híbridas, pomar indoor. O que é isso? Eu pego diferentes espécies ou materiais genéticos e eu vou inicialmente fazer a enxertia do material que eu quero em vaso. Por quê? Porque, em geral, as árvores são grandes e fazer a troca de pólen em todo o processo é difícil. Então, quando eu trabalho com a enxertia já diminui porte. E ainda uso o hormônio para induzir florescimento. Então, eu trabalho e produzo sementes em vasos. E isso é muito mais fácil. Pomar de sementes testadas, eu levo essas sementes testadas para campo e tenho pomar aberto, né?
Quando colher? Então, em geral, eu faço a coleta depois que o fruto teve a dessecação, adquiriu dormência e tem a maior taxa de germinação possível. Aqui não tem o teor de germinação. Então, basicamente, quando ela começa a dessecar. Por quê? Ela já tem uma teor de germinação, germinabilidade, depois da formação, mas ela não está madura ainda. Então, se eu tiro ali, ela vai dessecar e perder viabilidade muito rapidamente. Exemplo de uma semente, né? Pronto, uma planta. Então, a semente vai se desenvolver, plântula, radícula. Então, essa planta, no amadurecimento, ela vai ter uma alteração nas características físicas, fisiológicas das sementes no desenvolvimento, tamanho, conteúdo de água, matéria seca, germinação e vigor. Chegando, então, no ponto máximo de matéria seca e maior teor de germinação. Aqui ela vai começar a dessecar, perder a água para adquirir a dormência. Então, qual é para coletar semente? Na prática, então, pontos a serem observados: variação do estágio de maturação entre os indivíduos da mesma população. Então, os indivíduos estão todos maduros, então tem que definir isso para não perder muito tempo. Às vezes amadurece de forma diferenciada. Variação no mesmo indivíduo, dentro da mesma inflorescência e entre os anos. Isso deve ser observado. Em campo, você observa que os frutos começam a mudar de cor, a cair, a ter presença de dispersores, então mudança de cor, consistência, queda de fruto e presença de dispersores é a forma de se ver na prática que esse fruto deve ser colhido. E já está no ponto de germinação. Como colher? No chão ou na árvore. No chão, eu posso colher frutos secos indeiscentes, ou seja, frutos secos que as sementes não vão sair da vagem, e frutos carnosos. Lembrando que frutos do chão têm uma maior taxa de ataque de predadores, então ele pode ter uma viabilidade menor. Então, muitas vezes é melhor colher da árvore. E frutos na árvore, eu vou colher frutos secos deiscentes, que eles vão abrir e voar sementes. Então, eu coloco uma lona embaixo e vou derrubando isso, depois faço a bateção. Métodos de coleta, pessoal.